Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por mais esse culto, por mais essa oportunidade de poder estar aqui na tua presença e render os nossos corações diante do Senhor e declarar junto com os irmãos que o Senhor é santo. Obrigado, Pai, porque é um privilégio podermos estar aqui. Nós não merecíamos, mas por causa do teu grande amor com que nos amou, o Senhor nos alcançou, a tua palavra nos diz. E o Senhor não esperou que o nosso coração se voltasse ao Senhor para que o Senhor entregasse a sua vida na cruz do Calvário, mas pela alegria que lhe estava proposta, o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa dessa grande obra, hoje nós estamos aqui, lavados, remidos e purificados no sangue de Jesus. Amém? Aleluia, amém? Amém, glória a Deus. Hoje eu queria colocar um pouquinho de brasa. Se eu estranhar, irmãos, às vezes eu posso olhar mais para um lado do que para o outro, mas a gente está se adaptando, né, filho? Estamos se adaptando aqui ainda. Amém? Mas hoje eu queria colocar um pouquinho de brasa na sua cabeça. Amém? A gente vai ter o jogo, acho que da Argentina, né? Mais tarde. Mas que você saia daqui nessa noite, não pensando, nessa noite, né? Nessa manhã, não pensando no jogo, mas meditando na palavra de Deus. Meditando naquilo que a palavra de Deus requer de nós, como filhos de Deus. Amém? Mateus é o texto base. Eu não vou comentar muito sobre esse texto agora, mas como ele é o texto principal, eu vou lançá-lo aqui e depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. Mas Mateus capítulo 5, eu vou ler do verso 14 ao 16, na minha versão que é a Ara. Diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, diga candeia, mais forte, irmãos, candeia. Aleluia. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. Diga alqueire. Alqueire. Amém? Essas duas palavras são importantes para nós, para o entendimento daquilo que a gente vai falar nessa noite. Candeia e alqueire. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, aleluia, glória a Deus. O tema da mensagem, eu já vou propor aqui o tema da mensagem, já para você saber por qual caminho a gente vai caminhar, tá bom? O tema da mensagem é identidade, propósito e capacidade. Amém, Piveta? Amém. A gente estava, eu falei amém, Piveta, cadê o grupo aqui? A gente estava meditando alguns dias atrás num grupo nosso, e aí o Renê, cadê o Renê? Renê está aqui? Oh, glória. Aí o Renê trouxe uma palavra para nós com base em João 15, e a partir dali a gente teve algumas conclusões, e aquilo mexeu comigo, e eu fiquei meditando um pouco, né? Fiquei meditando acerca do que ele trouxe, e com base naquela reunião, a gente vai hoje tratar sobre isso: identidade, propósito e capacidade. E diante disso eu gostaria de fazer uma pergunta: o que é mais importante? Ser ou fazer? E aqui eu estou falando no sentido de ser crente, ser cristão, pensando na nossa identidade em Cristo, amém? E a partir da nossa identidade em Cristo, nós trabalhamos na igreja, nós fazemos bastante coisa, né? O pessoal está fazendo o acampamento de jovens, pessoal que mexe na mesa de som, pessoal que cuida de grupos e tantas, pessoal que fez a leitoa ontem, aleluia, glória a Deus, estava boa demais, né? Acordei lembrando da leitoa hoje de manhã, não sei se... Mas o que é mais importante? Eu gostaria de iniciar, e eu vou fazer bastante essa pergunta hoje: o que é mais importante? Ser ou fazer? E talvez a primeira resposta que vem à nossa mente é ser. Está errado? Vamos ver. Novamente, o que é mais importante? Ser ou fazer? Existe um conceito, eu não quero ser muito técnico aqui, mas existe um conceito chamado dicotomia. O que é dicotomia? Quando você pega algo e você divide algo em duas partes, apesar dessas duas coisas estarem intrinsecamente ligadas e conectadas uma com a outra, porque nós muitas vezes não conseguimos compreender a conexão, nós pegamos isso, nós separamos isso e passamos a considerar aquilo como duas coisas distintas, quando na realidade, na sua essência, elas estão associadas, elas não estão separadas, elas estão juntas. Isso é uma dicotomia.
E eu queria só trazer um exemplo, né? Só para a gente entender melhor o conceito. Porque o ser e fazer, quando nós entendemos coisas como coisas distintas, isso é uma dicotomia. E um outro exemplo de dicotomia, para ficar bem fácil a gente entender, é a questão do sagrado e do secular, né? Nossa vida. Durante muito tempo, a gente ouviu falar sobre isso, né? A nossa vida é no corpo de igreja, na igreja local, aquilo que a gente chama de santo ou sagrado, e a nossa vida secular. E nós fazemos nós não, né? Mas durante muito tempo houve essa separação. E quando nós pensamos dessa forma, nós traduzimos a nossa vida como uma dicotomia, de modo que eu consigo viver o sagrado dentro do contexto da igreja, e fora do contexto da igreja eu vivo o secular. Quando na verdade, uma vez que nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, e a nossa natureza e a nossa identidade foi mudada, não existe essa separação, porque quando a Bíblia fala que em Cristo nós fomos feitos reinos e sacerdotes, amém? Quando a gente olha no Antigo Testamento e a gente vê o sentido do sacerdócio, a Bíblia fala que tudo que o sacerdote fazia era santo ao Senhor. Por isso não existe a separação entre santo e secular, porque uma vez em Cristo, tudo o que nós fazemos é santo. O nosso trabalho é santo, a nossa escola é santa, o nosso casamento é santo, a criação dos nossos filhos é santo, o teu negócio empresário é santo ao Senhor, não é seu, é dele, porque você é um sacerdote, e uma vez que você é sacerdote, o teu negócio é dele, não é seu. Por isso não existe secular e sagrado, tudo é sagrado, porque está sendo feito a partir de alguém que tem uma nova natureza em Cristo, amém? Isso é um exemplo. Mas quando eu começo a dividir a minha vida entre aquilo que eu faço dentro da igreja, eu sou um jeito, mas lá fora eu sou de outro. Então eu transformei o meu relacionamento com Deus em uma dicotomia, porque sem eu perceber ou sem eu declarar isso, eu separei o estilo de vida que eu tenho quando eu estou com vocês com o estilo de vida que eu tenho quando eu estou no mundo. Amém? Isso é uma dicotomia. E quando eu separo o ser e o fazer, como dizendo que o ser é mais importante do que o fazer, ou o fazer é mais importante do que o ser, eu também estou fazendo uma dicotomia. Porque para Deus não existe separação. Quem separa somos nós. Para Deus não existe separação. Deixa eu dar um outro exemplo para ficar mais claro ainda, antes de eu entrar nos meus argumentos. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, vamos lá. Não existe algo que é mais importante, mas existe uma ordem de precedência, ok? E na ordem, vejam, não estou falando de importância, estou falando de precedência. E na precedência aponta para aquilo que vem primeiro e necessariamente já aponta para aquilo que vem depois. Mas os dois são importantes, amém? Na precedência, o ser vem primeiro, mas na sequência, o fazer também acompanha o ser. Porque Deus espera que os dois sejam encontrados em mim e em você, amém? Um outro exemplo disso, para ficar ainda mais claro, quando Jesus fala, eu sou a porta. Mas da mesma forma que Jesus fala, eu sou a porta, ele também fala o que? Eu sou o caminho, amém? Então ele é a porta aponta para o quê? O meio de entrada no reino. Ninguém entra no reino se não for por meio de mim, tem jeito. Só que Jesus não para por aí, ele não diz assim, é suficiente para você entrar pela porta. Ele diz, depois que entrar pela porta, eu espero que você siga o caminho. E da mesma forma que você precisa de mim para entrar no reino como um acesso, você também precisa de mim para caminhar na terra e manifestar e viver o reino. Mas Jesus não espera apenas que você entre pela porta e que eu entre pela porta. Ele espera que a gente, ao entrar pela porta, caminhe o caminho. Não é uma coisa, é os dois. Apesar de, numa ordem de precedência, a porta vir primeiro e o caminho vir depois. Porque ninguém entra no caminho do reino se primeiro, não é isso que a Bíblia fala? Entrar pela porta. Então numa ordem de precedência, está claro isso? Numa ordem de precedência, a porta vem primeiro e o caminho vem depois. Mas Jesus, quando Ele olha para nós, quando Ele se relaciona conosco, Ele não espera apenas que você entre pela porta, mas Ele espera que você siga o caminho. Porque se você apenas estiver satisfeito com a sua vida, porque você entrou pela porta, então você transformou o teu relacionamento com Deus em uma dicotomia. E aquilo que era para ser único do ponto de vista de Deus,
você separou como algo que você pode viver uma parte e outra não. E Deus nos chamou para viver a totalidade do nosso relacionamento com Ele. Amém? Tá claro? Tá claro, pastor? Amém? Amém? Vamos seguir então. Jesus, Ele busca o Carpos. Quando eu falei a respeito do René, né, que o René ministrou lá, e ele fez uma ministração expositiva, aleluia, né, e ele ministrou a respeito de João 15, e ali ele falou bastante a respeito do Carpos. O que é o Carpos? É o fruto. A Bíblia fala, né, a palavra no original do grego para carpo, para fruto, é Carpos. Desculpa. E Jesus busca encontrar em nós Carpos. Amém? Quando Jesus ele para diante daquela figueira, Jesus ele lembra a parábola da figueira que Jesus estava com fome, ele foi buscar fruto, não tinha fruto na figueira. Veja, Jesus não foi procurar banana na figueira. Jesus ele não vai fazer isso, irmãos. Aqui ele está nos ensinando algo. Ele foi para uma árvore em cuja identidade era a identidade de figueira, e a partir da identidade de figueira ele queria que a figueira produzisse aquilo que a identidade dela apontava. Então ele busca o quê? Ele busca figo, porque ele estava diante de uma figueira. E quando ele olha para nós, ele busca o quê? Carpos, porque ele está diante de pessoas cuja natureza foi transformada nele. Amém? Então Jesus ele não para diante de um pé de banana para buscar figo, ele para diante da figueira. Então a identidade da figueira já está bem firmada. E como a identidade da figueira já está bem firmada, e ele esperava que a partir da identidade dela ela produzisse figos, ele olha e ele não encontra nada. E ali ele nos ensina algo, né? Porque ele fala assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E aí no dia seguinte a Bíblia fala que a figueira estava seca. Isso me sinaliza de uma forma muito clara que Jesus ele busca algo em nós. Ele busca algo em mim e em você. Ele busca algo, irmãos. Ao olhar para nós, ele busca algo. E o que ele busca não é apenas encontrar a identidade dele em nós. Isso por si só já é graça. Já é algo que nós não merecemos, amém? Eu não estou diminuindo a nossa identidade nele, mas uma vez que a nossa identidade foi estabelecida nele, há algo que ele busca em nós. Ele olha para nós e ele espera que a partir da nossa identidade a gente produza algo. E a palavra carpos, ela é usada na Bíblia para identificar diferentes tipos de frutos. Depende do contexto em que ela está colocada. Eu não coloquei os textos aqui, eu vou só citar. Gálatas 5, eu vou falar sobre Gálatas 5 e João 15, não precisa projetar, eu só vou comentar. Mas Gálatas 5, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito, lembra lá aquela lista lá que Paulo fala, né? O fruto do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio, e a lista vai por aí. Aqui a palavra é carpos também. Só que esse carpos, ou o fruto do Espírito, apesar dele colocar no singular, trata-se de um pacote que vem com um monte de coisa, amém? É um pacote único que vem um monte de coisa junto. Então quando ele fala a respeito desse carpos, ele está falando a respeito da sua identidade, porque trata-se das virtudes de Cristo que ele espera encontrar em mim e em você. Então é um tipo de carpos que aponta não para as obras, mas que aponta para a tua nova natureza. Amém? Já João 15 não. João 15, quando ele usa essa mesma palavra carpos, o que faz a diferenciação é o contexto, porque lá em João 15, o carpos já é comparado com obras e não com natureza. Ele está falando a respeito daquilo que é produzido a partir de você. Lembra aquele texto? Só para te contextualizar, João 15 é aquele que diz que o Senhor Jesus, Ele é a figueira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer, vocês estão enxertados em mim, e a partir desse relacionamento que vocês têm comigo, é possível que vocês produzam fruto, e aquilo que você produz vai glorificar o meu Pai, amém? É isso que João 15 fala. Agora, qual que é a diferença básica? Jesus, o carpos de Gálatas 5, Jesus está nos dizendo: eu quero encontrar as minhas virtudes em você. Já o carpos de João 15, Jesus está nos dizendo: o mundo precisa encontrar as minhas virtudes em você. Amém?
Porque na medida, apenas Jesus olhava, a gente às vezes tem essa visão, né? Pô, eu vou ter um relacionamento pessoal com Deus, vou entrar no meu quarto, isso é bíblico, vou fechar a porta, buscar a presença do Pai, meu Pai que vem em secreto te recompensará, isso é bíblico, mas não é tudo. Não é tudo. Porque da mesma forma que eu tenho um relacionamento desenvolvido de forma pessoal com Deus, eu também devo ter um relacionamento desenvolvido com o corpo local, com a igreja, com o mundo. Estava conversando com o pastor, né? Esses dias ele estava me explicando a respeito do profético, a respeito do apostólico, e muitas vezes a gente se acomoda em ter um nível de relacionamento com Deus pessoal e particular, e a gente fala assim: não, mas eu oro na minha casa, eu busco a Deus na minha casa, eu busco a Deus na minha casa e Deus fala comigo. E nós ignoramos o fato de que nós precisamos revelar para o mundo aquele que se relaciona conosco dentro da nossa casa, que é o Pai, que é o Espírito Santo, que é Jesus. E boa parte disso que nós faremos no mundo, a gente só pode fazer a partir da igreja local. Não tem outro jeito, irmãos. Então, se a gente não tem jeito da gente desenvolver um relacionamento completo, saudável com Deus, isolado no nosso mundo, nós precisamos dos irmãos, precisamos da igreja para viver a totalidade do que Deus tem para nós. Nós precisamos do corpo de Cristo na terra. Amém? Deixa eu seguir. Então vou repetir para ficar bem firmado. O Carpos de Gálatas 5, Jesus está dizendo: eu quero encontrar as minhas virtudes em você. Mas o Carpos de João 15, Jesus está dizendo: eu espero que o mundo encontre as minhas virtudes em você. E na medida em que o mundo encontrar as minhas virtudes em você, o Pai será revelado por meio de você. Jesus falou assim: ei, vocês estão me pedindo para ver o Pai? Eu estou tanto tempo com vocês, eu estou tanto tempo que vocês não viram. O mundo clama pela manifestação daqueles que têm a capacidade de revelar o Pai sobre a terra, e é o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: ei, eu espero que vocês sejam aqueles que darão continuidade àquilo que eu comecei. Porque da mesma forma que eu, o filho unigênito, o unigênito se tornou primogênito, né? O primeiro de muitos irmãos, tem o propósito de revelar o Pai sobre a terra. Haverá um momento em que eu já não estarei aqui, mas o plano, o propósito, o projeto continua, porque eu não vou estar, mas vocês vão estar. Amém? Deixa eu seguir. O ser está associado à nossa identidade. Diga, identidade. Enquanto o fazer está associado ao nosso propósito. Eu falei a respeito da ordem de precedência. Numa ordem de precedência, nós sempre precisamos ser para depois fazer, amém? Amém? Nós temos um grupo, talvez, eu acho, não sei se são os espíritas ou se são os católicos. Acho que os espíritas, eles fazem bastante porque eles têm a expectativa de quanto mais eu fizer, mais aperfeiçoado eu vou ser, né? Acho que é mais ou menos isso, são obras, né? As obras vão aperfeiçoar eles, e numa próxima vida eles vão vir melhor. E o aperfeiçoamento é o resultado daquilo que eles fazem. Na igreja católica é algo meio que parecido. A única coisa é que eles não acreditam na reencarnação, mas eles acreditam também que a salvação é resultado da quantidade de boas obras que eles fazem. Existe um conceito na igreja católica chamado tesouro de mérito. Então, quanto mais boas obras você faz, mais mérito você acumula. E se você tiver bastante mérito no dia da sua morte, aí Jesus vai pesar pecado de um lado, mérito do outro, e vai dizer para você se você está salvo ou não. Bem? E nisso a gente entende acerca dos santos, porque os santos que foram canonizados pela igreja católica, aqui só nível de conhecimento, nota de rodapé, os santos que foram canonizados pela igreja católica, eles viveram, segundo a doutrina católica, eles viveram e eles foram tão piedosos que eles acumularam méritos não apenas para ele, mas também para outros. E quem administra esses méritos é a própria igreja, de modo que os méritos de outros homens podem ser atribuídos a você para você poder ser salvo. Então você não teve quantidade de mérito suficiente na sua vida, mas outros viveram uma vida santa, e aí a igreja católica pode te dar um pouquinho desse mérito para você poder colocar lá na balança. E nós sabemos que não é assim, porque a nossa salvação é resultado do mérito daquilo que Cristo fez por nós. Não tem, é o mérito dele, é o que ele fez. Amém? Tá claro? Então, para ficar bem firmado, eu estou dizendo para ficar bem firmado, ser
ou fazer o que é mais importante. E aí, para firmar bem a ordem de precedência, eu vou falar rapidamente sobre identidade. As nossas obras não definem a nossa identidade. A nossa identidade de filho é resultado da nossa fé em Cristo. Porém, uma vez feitos filhos, será requerido de nós que manifestemos pelas obras a nossa identidade. Percebe que uma coisa está associada à outra? Tem jeito, irmãos. Não é uma coisa ou outra, é as duas, certo? Gálatas 3:26 diz assim: pois todos vós são filhos de Deus mediante a fé. Amém? Mediante a fé. João 1:12 diz assim, deixa eu desacelerar, comecei rápido, né? Jesus amado, eu respirar. João 1:12. Eu vou ficar sereno igual a minha mulher, né? Eu vou ficar, você lembrou disso, né? Esse dia eu estava brincando com o pastor falou assim: não, porque sua mulher é serena, né? Ela sobe, ela prega, ela fica serena. Lembra? Eu vou ficar sereno igual ela agora. Deixa eu acalmar. João 1:12 diz assim: amados, aleluia, amados. Amém, amém, irmãs, amém. Amém, irmãs. Nós somos um. Não há dicotomia no nosso relacionamento, né, meu amor? Nós somos um. João 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aqui ele usa a palavra receber e ele usa a palavra crer, como sendo a mesma coisa. Então o que é receber Jesus? É crer nele. E uma vez que nós o recebemos, uma vez que nós cremos neles, nós somos feitos filhos de Deus. Eu só estou falando isso aqui só chovendo no molhado, só para afirmar o conceito de que as nossas obras não mudam a nossa identidade. A nossa identidade ela é firmada por meio da fé. Ok? A fé. A fé nos dá em Cristo, muda a nossa identidade. Antes a gente estava perdido, mas agora a gente está salvo. Antes a gente estava no reino das trevas, mas agora a gente está no reino da luz. Antes a gente não prestava, mas agora nós somos embaixadores de Cristo na terra. Amém? Então a nossa identidade em Cristo foi mudada por meio da fé. Amém? Mas aí depois da identidade bem estabelecida vem o propósito, a ordem de precedência. Mas uma coisa não está, eu não vou escolher, né, André? Não, eu sou filho de Deus e já está bom assim. Não. Porque depois da identidade firmada vem o propósito. Amém? Lembra que o nome da mensagem é identidade, propósito e capacidade? Aí depois da identidade vem o propósito. Efésios 2:10 diz assim: pois somos criados, feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É legal porque Efésios 2:10 ele fala sobre o nosso propósito, mas Paulo teve o cuidado de, nos 2 versículos anteriores, eu não coloquei para não ficar muito grande, mas Paulo teve o cuidado de explicar justamente a questão da identidade do propósito. Porque em Efésios 2, aqui a gente leu Efésios 2:10, não precisa projetar, mas no verso 8 e 9, Paulo deixa claro: porque vós não foi salvo pelas suas obras, mas foi salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Uma vez estabelecido isso, no próximo versículo ele fala: porém, por que você foi salvo? Por que você foi feito filho de Deus? Porque tem um propósito. Amém? Pois somos criados, feituras deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então tem obras que o Senhor preparou mesmo antes que a gente nascesse. Amém? Mesmo antes que o mundo fosse mundo. Porque a Bíblia fala que Jesus já andava como um sacrifício vivo antes que as coisas fossem criadas. Portanto, as obras que Deus já preparou de antemão para que nós andássemos nela, Ele preparou para os seus filhos. Amém? Tem filho aqui? Então tem obra de Deus preparada para que você ande nelas, para que você manifeste elas, para que você assuma como filho a responsabilidade de manifestar as obras de Deus sobre a terra. E essas obras, eu não vou nem listá-las, eu acredito que eu não preciso chover no molhado. Você sabe qual é? Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos orar pelos enfermos,
precisamos nos envolver com a igreja local, amém? Precisamos estabelecer o reino de Deus, precisamos dar exemplo no nosso trabalho. É tudo aquilo que testifica e que revela o Pai sobre a terra, porque essa é a obra de Jesus. Era revelar Deus na terra, era revelar o Pai na terra, para que por meio dele as pessoas pudessem ver e entender e enxergar o Pai. Essas são as nossas obras. As pessoas, elas precisam olhar para nós e elas precisam ver o Pai sendo revelado nas minhas e nas suas ações. Amém? Então, o que torna... Já expliquei, amém? Então, Efésios, ele fala de uma forma muito clara acerca disso. Você foi salvo pela fé, mas você foi salvo para um propósito. Eu não escolho uma coisa. Deus espera de mim os dois, né, filho? Os dois, amém? João, ainda falando sobre a capacidade, né? João 16:7, mas eu vos digo a verdade. Agora entrando na capacidade, perdão, amém? A questão do propósito está clara? Identidade, propósito. Você pular algumas coisas aqui, porque eu não quero chover no molhado. Mas amém, está claro? Identidade, propósito. Agora eu vou falar sobre a capacidade. Porque Jesus, Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que a gente ia pisar na bola. Aliás, os discípulos andaram com Ele tanto tempo, e quando Jesus vai para o céu, eles meio que dão uma desviada, né? Entre aspas, né? Porque dois deixa Jerusalém e vai para Emaús. A gente esperava que ele fosse aquele que iria redimir. Eles meio que dão uma desviada, né? Uma desviadinha, de leve. Pedro volta a pescar. Jesus tinha falado para Pedro assim: Pedro, eu vou mudar a sua identidade. Mas eu vou mudar a sua identidade porque eu tenho um propósito para você. E o seu propósito é ser pescador de homens. Não era esse o propósito dele? Para ser pescador de homens. Mas Jesus vai embora e Pedro volta a ser pescador de peixe. Ele dá uma desviadinha. Por quê? Porque ainda faltava a capacidade, identidade, propósito e capacidade. Jesus, quando ele está junto com os discípulos, ele diz o seguinte: depois que ele morre, que ele ressuscita, aí ele aparece para os discípulos, tem ali mais um feedback, tem ali mais uma última conversa, né? Assim, na versão revista e atualizada do Carlão, Jesus falando assim: ei, rapaziada, vocês não entenderam nada, né? Ou eu aqui de novo para ter que explicar para vocês. Ei, rapaz, ô povinho, cabeça dura, vocês não entenderam nada, mas vou explicar para vocês. Aí, quando Jesus sugere a ideia de que ele vai voltar para o céu, os discípulos entram em pânico, né? Falam: como assim? Você vai deixar nós? Você não pode deixar nós, você fica aqui com a gente. E aí Jesus fala para eles, né? João 16:7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Aquilo que Deus espera que nós façamos, Ele sabe que a gente não consegue fazer sozinho, mas Ele não espera que a gente faça o que Ele espera que a gente faça sozinho, porque Ele nos deu a capacidade por meio do Espírito que foi derramado sobre cada um de nós. Então eu tive, percebe a ordem de precedência das coisas? Eu tive a minha natureza mudada, a minha identidade, para viver um propósito o qual eu não vou cumprir sozinho, e eu nem preciso cumprir sozinho. Olha que Jesus fala, Jesus diz assim: é conveniente que eu vá. Eles não entendiam, eles entenderam depois. Mas Jesus diz assim: é conveniente que eu vá, porque se eu não for, eu vou continuar aqui, vocês vão continuar dependentes do meu ministério. Por quê? Porque no relacionamento, nos 3 anos e meio que Jesus caminhou com seus discípulos, quem fazia era Jesus, e os discípulos observavam. Uma hora ou outra eles oravam ali por alguém era curado, mas toda a ênfase estava sobre Jesus, e eles estavam vivendo a sombra de Jesus. E Jesus não chamou eles para viver a sombra deles, chamou para viver dependente dele, é diferente. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu tenho um pastor sobre a minha vida, amém? Que é o pastor Jair.
Você tem pastores sobre a sua vida, amém? Mas nós não podemos viver dependendo da espiritualidade deles, porque nós fomos chamados para desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, porque do contrário eu vou sempre viver dependendo da espiritualidade de alguém. Não, Jesus, Jesus, a gente tentou aqui, mas não conseguiu, você pode resolver o nosso problema? Aí Jesus, povo de pequena fé, até quando? Até quando? E aí Jesus, ele sabia que ele precisava sair, para que os apóstolos pudessem começar a viver o seu propósito. Então muitas vezes nós, né, que somos líderes na igreja, a gente já ouviu muito isso, né? Tem pessoas que às vezes chegam pra gente e falam assim: você não ora por mim? Porque Deus escuta mais a sua oração do que a minha. Ô irmão, não, mas parece que você tem uma linha mais, conexão mais, sabe de nada. Por quê? Porque elas veem em nós talvez aquilo que os apóstolos viam em Jesus, enquanto Jesus ainda estava na terra. Quando Jesus esperava que eles desenvolvessem um relacionamento pessoal, que só seria possível por meio da vinda do Espírito Santo. De uma forma bem simples, é como se Jesus estivesse falando assim: ei, eu aqui com vocês sou Deus fora, mas quando eu subir, eu vou rogar ao meu Pai, e Ele enviará um outro que é exatamente igual a mim. E quando Ele vier, Ele não será como eu sou agora, Ele não será Deus fora, mas Ele será Deus dentro. E a partir desse relacionamento, vocês serão capazes de manifestar aquilo que eu manifestei enquanto estive com vocês. Amém? Então a nossa identidade requer ou aponta para um propósito do qual nós não viveremos sozinhos. Não precisamos, porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Amém? Tá claro? Glória a Deus. Agora eu vou voltar no primeiro texto que eu li, que é Mateus. Vou pôr água aqui que já acabou. Muita leitura. Peraí. De uma forma especial, com glória a Deus pela vida do Mirinho, que temperou a leitura para nós, Miro. Tava top, cunhado, olha. Não, aleluia. Não, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pelo Mirinho. Ô, glória! Bem, era só para dar tempo de beber água. Amém? Agora vamos voltar para o primeiro texto. Mateus, capítulo 5, verso 14 ao 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Tem uma foto aí que eu pedi para você projetar para mim. Não precisa nem depois projetar o texto, pode deixar que o texto eu leio sozinho. Só queria que eles... Dá para ver a foto? Dá para apagar a luz aqui só para a gente ver a imagem melhor? Sei. A gente agora tem Ministério de Som, Ministério de Mídia e Ministério de Luz. Alexia, baixa a luz, Alexia. Dormiu com o palhaço, né? Amém? Ó, talvez você não saiba, mas isso aqui é um alqueire. O que é um alqueire? Deixa eu explicar para você poder entender. Porque quando Jesus ele está falando para judeus. Ele não está falando para mim. Num primeiro momento ele não está falando para mim e para você. Ele está falando para o judeu, que depois serviu para nós também. Só que Jesus não precisava explicar o que era um alqueire para o judeu, mas nós precisamos saber, porque para o judeu já era normal. Então o que era um alqueire? Um alqueire era normalmente um recipiente. Aqui a inteligência artificial fez para mim de madeira, mas poderia ser um vaso de barro. Um alqueire era um recipiente que tinha a medida de 8,7 litros, se eu não estou enganado, e era usado para fazer medição de cereal, de grãos. Sabe, lembra quando você vê lá, principalmente no Antigo Testamento, uma medida de alqueire, de flor de farinha, etc. O alqueire é isso aqui, ok? Então o alqueire, de uma forma bem simples, é um recipiente que poderia ser construído de madeira ou poderia ser construído de barro. Você já acendeu uma vela quando apagou a luz na sua casa? Não é vela pro santo não, irmão. Mas quando apagou a luz na sua casa, você já acendeu acabou a energia, você acendeu uma vela, né? Aí depois que você acende a vela, a luz volta,
Você vai lá e apaga a vela. E aí quando você apaga, ela sobe aquela fumacinha, aquele cheiro ruim de parafina, né? Aquilo ali é porque é uma vela. Quando, na época de Jesus, eles usavam uma candeia, também pode ser conhecida como uma lamparina, enfim. E essa candeia era um recipiente que tinha óleo e ela queimava aquele óleo. E aquela candeia iluminava toda a casa, que normalmente era feita de um único cômodo. Normalmente, ok? Era feito salvo alguns ricos, né? Mas normalmente, no contexto normal da vida do judeu, era um cômodo que tinha algumas separação de cortina lá. E aí você tinha uma candeia. Só que eles não tinham o hábito de apagar a candeia igual a gente apaga a vela. Por quê? Porque quando eles apagavam a candeia, aquilo soltava um cheiro forte demais. E invadia todo o ambiente, todo o cômodo deles. Então, para evitar que aquilo acontecesse, que o ambiente se tornasse um cheiro ruim, eles pegavam a candeia e colocavam sobre a... Eles pegavam alqueire e colocavam sobre a candeia. Era um hábito deles. Porque ao fazer isso, a chama que estava ali apagava e não gerava cheiro. Tá claro? Então eles pegavam esse recipiente que era usado para medição, e quando eles queriam apagar a candeia, eles colocavam o alqueire em cima. E no momento que eles colocavam o alqueire, a chama apagava e ninguém percebia que a chama apagou, porque não dava para sentir o cheiro. Amém? E aí Jesus ele usa esse hábito diário do judeu para falar assim: não se acende uma candeia, pode deixar a imagem, para colocá-la debaixo de um alqueire. Não faz sentido. Não tem sentido. Você não acende para colocar o alqueire em cima, você acende para colocar no velador. Porque no momento em que você acende, você coloca no velador a lâmpada. Jesus não estava questionando a identidade da lâmpada. Ele não estava esperando que o copo na mesa gerasse luz. Ele não estava esperando que o prato gerasse luz. Ele estava esperando que a lâmpada gerasse luz. Por quê? Porque ela foi criada para isso. Então a identidade da lâmpada está bem fixada aqui, certo? Jesus não está pedindo um milagre. A identidade da lâmpada está bem firmada. Só que Jesus fala, a lâmpada foi criada para um propósito. E não faz sentido você acender ela e colocar o alqueire em cima, mas você precisa colocar no velador. Porque no momento em que você coloca ela no velador, que normalmente era o lugar mais alto, ela atinge a sua luz, atinge todos os cantos da casa, e ela cumpre o seu propósito. E aí ele continua dizendo no verso 16: assim, desse jeito, dessa forma, assim, ele traça um paralelo entre esse absurdo de acender uma lâmpada e apagar com alqueire, com a minha vida e a sua, e principalmente com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E aí ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não, eu estou já partindo para a conclusão. Diz assim: não apagueis o Espírito Santo. É uma ordem, não é uma sugestão. E se essa ordem está posta na Bíblia, é porque é possível apagar o Espírito Santo. É possível. Porque senão aqui não estaria dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver apagado dentro de nós, se a luz que deveria gerar ou fluir a partir da presença do Espírito em nós, se ela for apagada, acabou. O nosso propósito não será atingido, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E Ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Agora eu quero tornar pessoal, estou partindo para a conclusão. Eu quero tornar pessoal. E quando eu falo que eu quero tornar pessoal, eu também faço essa pergunta para mim. Mas às vezes o meu alqueire não é o seu alqueire. E a minha pergunta nessa noite é: qual é o seu alqueire? Qual é? Qual é o nome do seu alqueire? Qual é o nome do seu alqueire?
daquilo que muitas vezes nós colocamos sobre a luz. E aí o oxigênio vai acabando. Sabe quando a gente deixa de orar? Quando a gente deixa de buscar Deus? Quando a gente deixa de ler a palavra? A gente pôs o alqueire, irmão. Aí devagarzinho o oxigênio vai acabando. E aí a luz apaga. Quando na verdade ela deveria estar posta no velador. Muitas vezes nós oramos e falamos assim: pô, o ambiente no meu trabalho não muda, a minha família não se converte. E aí a gente começa a falar: irmãos, você é a luz. Diga: eu sou a luz. Eu sou a luz. Onde nós vamos, nós somos a luz. No teu trabalho, você é a luz. Na sua escola, você é a luz. Na sua casa, você é a luz. Na sua família, você é a luz. E Deus não vai requerer de mim aquilo que Ele requer de você no ambiente em que você está, porque lá eu não sou luz. Eu sou luz em outros lugares. Lá quem é luz é você. Então Deus irá requerer das suas mãos o quanto você brilhou ou não. O meu ponto aqui, a minha pergunta, só para a gente concluir a linha de pensamento, é: qual é o nome do seu alqueire? Aquilo que muitas vezes abafa o oxigênio do nosso relacionamento com Deus. E uma vez que o nosso relacionamento é abafado, gradativamente a luz vai. Qual é o nome do seu alqueire? Qual é? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas muitos podem ser os alqueires da nossa vida, né? Muitos. Alqueire da falta de tempo. Às vezes a gente não tem tempo, está corrido, né? Ô, irmão, ajuda lá, a gente precisa de ajuda com um grupo. Oh, não tenho tempo. Não dá, não consigo. Não tenho tempo não. Ô, irmão, a gente está precisando de ajuda lá na igreja. Oh, não tenho tempo. Não dá, é corrido demais. O dia que aliviar no meu trabalho, eu vou. E às vezes por conta do nosso tempo. E o tempo, certamente, é um alqueire na vida de muita gente. Porque a falta de tempo impede você de se relacionar com Deus. E por causa da falta de tempo e da falta de relacionamento com Deus, um alqueire da falta de tempo é colocado sobre a luz que deveria estar brilhando no velador. E gradativamente a luz se apaga. E você não percebe porque tem um alqueire em cima. Às vezes o medo, a vergonha, talvez seja o nome do seu alqueire. Eu falei pro irmão, que é meio bem tímido, né? A Sandra caminha com algumas mulheres, eu também caminho com alguns homens, e a gente sempre desafia eles, a gente fala assim, né? Tipo, cara, você tem que ministrar, você tem que pregar. Jesus não caminhou com os apóstolos para que os apóstolos fossem dependentes deles por muito tempo. Dependente, eu estou dizendo assim, no sentido direto de ministério. Era necessário que eles desenvolvessem o ministério deles. Dependente no sentido de relacionamento, isso sempre. Mas era necessário que eles desenvolvessem o ministério deles. E a gente sempre fala: nós estamos caminhando com vocês, mas é por pouco tempo, porque em pouco tempo vocês precisam estar liderando pessoas. Amém? Amém, mulheres? A minha mulher deu um aleluia aqui, ó. Amém? Porque senão não faz sentido. Você vai ter pessoas caminhando durante 5, 6, 10 anos com você, te vendo como um padre, quando na verdade Deus espera que você cuide de pessoas. Aquilo que você recebeu, você multiplica sobre pessoas. Consolai com a mesma consolação que vocês receberam. E nós muitas vezes passamos anos na igreja dependendo do ministério de outras pessoas. Entenda, eu não estou falando de relacionamento pastoral. O pastor Jair é o meu pastor, e nesse sentido existe uma dependência. Mas ele espera que eu desenvolva também um ministério pastoral sobre a vida de outras pessoas, correto? Amém? E aí eu tenho dito, né, para os meninos que caminham comigo, eu falo assim, e eu sei que a Sandra também fala isso: ó, nós vai caminhar durante pouco tempo junto. Porque o propósito aqui é vocês crescerem, é crescermos juntos. Porque em pouco tempo vocês precisam estar refletindo sobre a vida de outras pessoas, aquilo que vocês estão recebendo aqui. É necessário, e assim o corpo cresce. Amém? Nós criamos filhos, não criamos sanguessuga. Amém? Filhos. Aí tem um irmão que vai ministrar quinta-feira, glória. Aí eu falava: seu irmão, ministra quinta. Aí ele falava: pô, eu tenho vergonha. Não vou falar o nome dele para não expor. Pô, eu tenho vergonha. Cara, vai sem vergonha mesmo. Vai com a vergonha mesmo, não tem problema. Mas eu tenho um pouco conhecimento. Vai com pouco conhecimento mesmo.
não tem problema. Porque Deus, irmãos, quando a gente se envolve com o reino de Deus, Deus não está preocupado com a nossa performance. Deixa eu dar um exemplo para você. Não está no texto, não está no script, mas deixa eu dar um exemplo para você. Uma vez a Sandra estava ensinando a Isabela a lavar louça, ok? Estava ensinando a lavar louça. Ela tinha acho que mais ou menos 8 anos, amor, quando você começou a ensinar ela. Quanto? 6 anos. Ela começou a ensinar a Isabela a lavar louça. Mães, não criem filhas ou filhos folgados. Envolve ele no trabalho da casa. Porque se ele aprender a servir na sua casa, ele não terá problema de entender que é necessário servir no corpo. Amém? Amém? Então, aí a Sandra começou a ensinar a Isabela. Só que a Isabela não alcançava a pia, então ela pegava o salto. Ela gostava de lavar a louça só por causa do salto que ela usava da mãe. Aí ela colocava o salto para ela dar altura na pia, e a Sandra ficava ali. Gente, minha mulher é muito rápida para lavar a louça. Ela lava a louça assim, eu fico um tempão lavando louça. Mas a minha mulher, ela lava rapidinho. Eu falo, Jesus, é um dom, é uma habilidade, é um negócio que... E ela lava rapidinho, eu fico um tempão. Para ela é muito mais rápido ela lavar. Mas ela ficava muito mais tempo do lado da Isabela, ensinando ela, filha, o prato, filha, cuidado com a faca. Cara, é um tempão que ela ficava ali. 4, 5 vezes mais do que se ela pegasse para fazer. E ela estava ali, filha, agora lava aqui, passa o sabão, enxuga, põe ali para escorrer. Aí o prato ia para o escorredor cheio de gordura, né? Sabão escorrendo, mas tá tudo bem. Aí quando acabava, a Isabela ia brincar e a Sandra tinha que lavar tudo de novo. Por quê? Porque ela não estava preocupada com a performance, mas ela estava preocupada com aquilo que o trabalho ia gerar nela. Hein? É o que o trabalho vai gerar nela. Muitas vezes nós nos limitamos em participar das coisas da igreja porque nós achamos que tem pessoas melhores do que nós. Não, tem pessoas que é mais capacitada em fazer aquilo. Não é Deus não busca a nossa performance, Ele busca o nosso coração disposto a servir. E Ele não está preocupado com a nossa performance, mas com aquilo que o trabalho dele vai gerar em nós. Aí Ele nos traz para o meio do corpo, porque por meio do corpo nós vamos sendo aperfeiçoados. Não é isso que a Bíblia diz? Eu me lembro a primeira vez que o pastor mandou uma mensagem para mim e falou assim: Carlão, prega na igreja. Lembra, pastor? Muito tempo atrás, Carlão, leva a mensagem na igreja. Aí eu tremi na base, tremo até hoje, né? Gente, a mensagem que eu trouxe, em vez de quando eu lembro, eu conto para os meninos do grupo, foi assim esquisita. Eu esqueci o texto, foi um negócio bem estranho, sabe? Não melhorou muito, né? Mais ou menos. Mas foi terrível. Não foi fácil. Mas amém. Porque aquilo gerou e destravou algo que estava ligado e associado ao propósito que Deus tinha para minha vida e para a vida da minha esposa, para a nossa casa. Então, quando alguém propor para você alguma coisa, aceita, deixa a vergonha de lado, porque não depende da sua habilidade natural, mas do Espírito que foi derramado, que habita dentro de nós. Amém? Então, ministra com vergonha mesmo. Com vergonha mesmo, ministra. Ah, mas eu tenho pouco conhecimento. Vai no conhecimento que você tem. Está tudo certo. Porque o importante é o que aquilo vai gerar em você. Amém? Só para terminar, deixa eu dar um tonho aqui. Talvez o nome do seu alqueire se chame filhos. Nós temos, tem um rapaz no meu grupo, né, que também a esposa vai no grupo da Sandra, né, que a filha dele não dorme de jeito nenhum, gente. Não dorme, né? Não dorme. Gente, não dorme, a menina não dorme. E está tudo certo. Então ela vai viver durante um tempo em função da criança. E está tudo certo. Amém? Está tudo certo. Ela vai viver, né, durante um tempo em função do quê? Do bebê. É esperado que isso aconteça. É o tempo dela ali, dela. Mas vai chegar uma hora que uma chave vai ter que virar. Eu estava olhando ali o Guardinho, né? O Guardinho tem um bebê, o Davi, que é pouco mais de 1 ano, né? Tem pouco mais de 1 ano. E às vezes o pastor faz alguma coisa aqui, chama eles para ajudar, né? E aí eles vêm, às vezes vêm os dois. E aí o que ele faz? Traz o bebê. E deixa o bebê aqui engatinhando, e fica revezando, né? Um vai lá e corta uma cebola, depois vem e troca. Olha o bebê, o outro vai lá e mexe a panela. E eles ficam aqui, mas estão servindo com um bebê de 1 ano. Houve um momento em que ela não poderia fazer isso, porque é bebê de colo, mama, e está tudo bem. Há um tempo em que a Bianca precisou focar exclusivamente na criança, e está tudo certo, mas existirá um momento em que uma chave vai virar, e o que eu estou dizendo é para que você tome cuidado, para que o motivo não se torne desculpa. Porque às vezes a gente, por um motivo justo,
a gente permanece mais tempo do que deveria. E o motivo deixa de ser motivo e passa a ser desculpa. E aí a gente fala, mas precisa ajudar na igreja, precisa ter um monte de coisa para fazer. Não posso, meu filho tem pequeno. O moleque tem 5, 6, 7 anos de idade correndo, dando chute na canela dos outros. Falo, não posso não, por quê? Porque minha criança não deixa. Irmãos, qual é o nome do seu alqueire? Eu só dei esses exemplos, mas existem outros, né? Cada um aqui talvez tenha um alqueire. E eu peço agora, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa testificar dentro do teu coração e revelar se existe um alqueire sobre a sua luz. Você precisa removê-lo. Você precisa tirar. Você precisa tirar. E quem tira o alqueire é você. Tire esse alqueire, para que a luz cumpra o seu propósito dentro de você. Amém? A Bíblia nos diz, agora estou terminando mesmo, 2 Coríntios, é o último texto, pastor, eu prometo, é o último texto, eu vou ler e eu termino. A Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios, não precisa nem projetar para a igreja acreditar que está acabando. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe é devido pelas obras praticadas no corpo. Deixa eu só falar uma coisa, nós não estaremos diante de Deus para argumentar com Ele sobre a nossa identidade, porque quem argumenta diante de Deus sobre a nossa identidade é Jesus. A Bíblia fala que Jesus está diante do Pai, e na medida em que você confessa Jesus diante dos homens, Jesus confessa o teu nome diante do Pai. E Ele está dizendo lá, o André é filho, o Elton é filho, o Léo é filho, o Filipinho é filho. Nós não estaremos diante de Deus para argumentar com Deus sobre a nossa filiação, porque isso quem faz é Jesus. Porém nós estaremos diante de Deus para apresentar as nossas obras, aquilo que nós fizemos a partir da nossa identidade.